Quando o poder tenta calar quem conhece as regras melhor do que ninguém, o silêncio esperado nunca chega. E dessa vez, o contra-ataque veio de dentro do próprio Estado. Bem-vindo. De onde você está assistindo? Deixa nos comentários, porque o que vou revelar agora diz respeito a cada brasileiro que ainda acredita que regra vale para todos. Pare tudo. O que ocorreu nas últimas horas é exatamente o tipo de episódio que o STF jamais calculou presenciar. Sabe aquela tática antiga de pressionar aqui, expor acolá e aguardar que todos abaixem a cabeça? Não funcionou desta vez. E não foi qualquer grupo que respondeu. Foram os auditores da Receita Federal, a elite do funcionalismo público. Profissionais habituados a operar com rastro, evidência, registro, sistema e cadeia formal de comando. E aí veio a reviravolta. Em vez de recuo, veio resposta. Em vez de silêncio, veio nota pública. Em vez de todos condenados na manchete, veio uma frase que, se você compreender seu verdadeiro peso, provoca arrepio. Não seremos bodes expiatórios. Ou seja, não contem conosco para sustentar a narrativa de vocês. E olha, isso abre uma porta que já não tem mais como fechar. Porque quando um setor do Estado declara chega, a questão se transforma em outra. Quem está desesperado para controlar a versão dos fatos? E por quê? Presta atenção no mecanismo, porque aqui está o elemento que mantém o país inteiro preso. Quando o sistema precisa se proteger, ele tenta inverter os papéis. Ele necessita de um vilão imediato, um culpado pronto, um alvo exposto. A lógica é direta. Fabrica-se um escândalo paralelo para desviar o olhar do escândalo central. Só que desta vez, os próprios servidores estão declarando com todas as letras que estão sendo utilizados como peça de teatro institucional. E isso não é especulação. Eles reiteram que isso já aconteceu antes, lá atrás, quando auditores foram afastados, investigados, apontados como suspeitos e depois as acusações não se sustentaram e as pessoas foram reintegradas. O recado agora é direto. Vocês estão repetindo o roteiro. E a parte mais explosiva é esta: medidas pesadas surgem antes mesmo de a apuração ser concluída, como se a sentença tivesse antecedido o processo. Então eu te pergunto, se tudo é tão evidente, por que a pressa? Por que a necessidade de esmagar primeiro e esclarecer depois? Isso tem nome, e o público já está farejando. E aí entra o elemento que revolta qualquer brasileiro que ainda acredita em lei, norma e limite. Segundo a própria categoria, a investigação interna sequer havia sido encerrada, mas as medidas já chegaram como pena antecipada. E não estamos falando de uma advertência administrativa. Estamos falando de ação pesada, de exposição pública, de pessoas virando manchete como se já estivessem condenadas. E é aqui que a Receita solta o recado mais perigoso ao sistema. Não se pode tratar servidor de Estado como fantoche de narrativa. Porque na prática, quando você força a entrada antes de concluir a apuração, transmite a mensagem de que o objetivo não é descobrir a verdade. É dar exemplo, é intimidar, é cultivar o medo, é deixar claro que existem intocáveis e que qualquer um que se aproxime paga caro, mesmo que tenha sido por equívoco, por rotina, por consulta técnica, por procedimento rastreável. E vamos combinar, Receita Federal não é espaço para achismo, é espaço de registro, log e trilha. Se é tão rastreável, por que a necessidade do espetáculo? Por que transformar isso numa operação de choque? E é por isso que o argumento deles ressoa com tanta força. Eles afirmam que o STF precisa se colocar como vítima para sustentar a narrativa de que está sendo atacado por forças externas. E para isso, alguém precisa ser escolhido como vilão do dia. Só que desta vez, escolheram um grupo que sabe se defender com o que mais apavora qualquer estrutura que vive de autoridade: devido processo, presunção de inocência e proporcionalidade. Eles estão exigindo o elementar. Se você vai aplicar medidas extremas, precisa ter fundamentação robusta, cristalina e sólida. Não pode ser apenas "confia em mim". E aqui vem a pergunta que seu público precisa guardar, porque ela se torna uma bomba lá na frente. Se o objetivo fosse apenas apurar, por que agir como quem está em guerra? Por que tratar servidor como criminoso antes de qualquer prova? E mais, se no passado já houve caso semelhante que encerrou sem comprovação e com reintegração, por que repetir o mesmo método agora? A sensação que permanece é a de que há um recado embutido: não mexa com quem detém o poder. Só que agora a resposta chegou: não vamos aceitar. E agora vou falar algo que muita gente não percebe de imediato, mas quando compreende, a ficha cai com estrondo. Um auditor fiscal no topo da carreira não é um aventureiro sedento por fama. É um profissional que passou a vida inteira dentro de regra, concurso, estabilidade, procedimento e cadeia formal. Ele sabe, melhor do que ninguém, que qualquer acesso indevido deixa rastro, carimbo, log,
horário, terminal e usuário. Então você realmente acredita que alguém com esse perfil arriscaria tudo por algo que fica registrado e que pode destruir sua vida inteira? E mais, se a suposta motivação era vazamento, onde está o vazamento concreto do que dizem ter sido acessado? Onde está o dano real que justifique a guilhotina antes do processo? É por isso que muita gente está lendo essa história como intimidação preventiva. Não se trata apenas de um caso específico. Trata-se de deixar um aviso para todo o serviço público. Se encostar, mesmo sem intenção, a gente esmaga. Só que desta vez, o tiro pode ter saído pela culatra de forma grave. Porque olha a reviravolta. Ao invés de constranger e humilhar, a exposição acabou produzindo um efeito que o sistema detesta: solidariedade popular. Gente nas redes já está chamando os servidores de heróis nacionais. E não é porque o público tem certeza absoluta de culpa ou inocência. É porque o público está exausto de presenciar sempre a mesma lógica. O poderoso erra, o poderoso se protege e alguém abaixo vira bode expiatório para sustentar a versão oficial. E quando o povo identifica esse padrão, a reação se torna quase automática. Se vocês expuseram os nomes para intimidar, então nós vamos usar os nomes para homenagear. É um tipo de deboche político que dói mais do que qualquer crítica. Transforma a tentativa de controle em motivo de revolta e união. E aí a mensagem que deveria ser "fiquem com medo" vira "vocês não nos intimidam mais". Isso é gravíssimo para qualquer instituição que se sustenta em autoridade e reverência. Porque a partir do momento em que o medo se transforma em meme, em apoio, em aplauso, o encanto se desfaz. E tem um detalhe que torna essa história ainda mais explosiva. Isso desperta um trauma institucional antigo que muita gente achava que havia ficado sepultado lá em 2019. Naquele momento, quando surgiram suspeitas, quando começaram fiscalizações que encostavam em figuras poderosas, veio a resposta padrão: inquérito, sigilo, medida cautelar, afastamento, exposição. E depois, quando a poeira baixou, onde estava a prova? Onde estava o flagrante que justificava aquele atropelo todo? Muita coisa simplesmente não se sustentou. Então, quando a própria categoria evoca esse passado, ela não está apenas reclamando. Ela está declarando: vocês querem repetir o modelo. E qual é o modelo? É transformar disputa de cúpula em ameaça à democracia e usar servidor público como peça descartável para provar que o STF está sob ataque. Só que agora existe um problema. A Receita não é um grupinho desorganizado. É um corpo técnico que fala a linguagem que o povo compreende na própria pele: lei, norma, processo e garantia. E quando esse grupo diz não, acende uma luz vermelha. Se a narrativa fosse tão limpa, por que precisaria desse nível de força? Por que precisaria do espetáculo? E é aqui que eu quero que você faça algo agora, porque o que vem a seguir é o ponto em que essa história pode se tornar um marco. E muita gente vai tentar minimizar, relativizar, fingir que não é nada. Então deixa já o seu posicionamento. Você está do lado do devido processo ou do lado do atropelo? Escreve nos comentários, porque isso aqui não é apenas um caso. É um teste sobre o que ainda resta de limite no Brasil. E antes de eu te mostrar a parte mais absurda dessa reviravolta, que envolve a reação do público transformando intimidação em homenagem, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque isso faz o vídeo romper o bloqueio e alcançar mais gente que está cansada de ser tratada como ingênua. E se você quiser fortalecer de verdade esse trabalho, torne-se membro, porque é isso que mantém nossa comunidade de pé quando o sistema age dessa forma. O que era para ser constrangimento virou combustível. E tem gente pedindo até endereço para enviar presente. A questão é: por que a população está respondendo assim? É isso que vamos destrinchar. E por falar em reação do povo, é aqui que Moraes e o STF devem ter engolido em seco. Porque quando você tenta marcar alguém como exemplo, aposta que a população vai reforçar o golpe. Bem feito, tem que punir. Só que o que emergiu foi o oposto. Gente dizendo: obrigado por terem exposto os nomes, agora sabemos quem homenagear. Isso é devastador porque converte a tentativa de constrangimento em medalha pública. E percebe o simbolismo? A categoria não está reivindicando privilégio, não está pedindo que se passe pano, está exigindo o mínimo: processo, proporcionalidade, presunção de inocência. E quando o povo vê alguém reivindicando o básico e sendo tratado como inimigo do Estado, a indignação explode. E aí nasce esse momento raro em que o brasileiro comum, já descrente, observa e pensa: espera, então o problema não é justiça, é controle. E quando essa percepção se instala, ela não volta ao frasco, porque o que o sistema mais teme não é crítica, é perder o medo que impõe silêncio. E agora vamos conectar os pontos que muita gente finge não enxergar.
Quando emerge um escândalo de grande magnitude rondando figuras poderosas, surge uma necessidade imediata de mudar o assunto, de fabricar um caso paralelo com aparência de ataque ao STF, ameaça à democracia, forças ocultas. Porque esse tipo de narrativa faz duas coisas simultaneamente. Primeiro, ergue um escudo moral. Somos vítimas, continuação e conclusão. Segundo, cria um inimigo conveniente. Alguém vazou, alguém atacou, alguém conspirou para justificar ações duras antes mesmo de prova. Só que os auditores estão nomeando isso pelo que é: manobra diversionista, a arte de distrair o país enquanto o foco real deveria estar em outra direção. E quando eles afirmam isso, estão declarando: não vamos entrar nesse teatro. Porque se a investigação interna sequer foi concluída, se a própria corregedoria ainda está apurando, como é que já se chega atropelando com medidas que parecem punição? Aí entra o ponto que seu público compreende de imediato. Se você tem certeza da verdade, não precisa de pressa, não precisa de espetáculo, não precisa de humilhação pública. Quem age assim está tentando controlar o que as pessoas vão pensar antes de verem os fatos. E o mais irônico, ao tentar dominar a narrativa, eles acabaram criando a maior vitrine possível para a revolta crescer. E é aqui que a história se torna realmente histórica, porque não é apenas direita contra esquerda, é Estado contra Estado. É uma corporação dizendo não à cúpula. É o tipo de fratura que, quando se manifesta, revela que algo muito grave está por trás. Porque pensa comigo, se qualquer cidadão merece devido processo, por que servidor público teria menos? Se presunção de inocência é regra, por que já chega com medida extrema como se fosse certeza? E se lá atrás casos semelhantes encerraram sem comprovação, por que repetir o mesmo método agora como se ninguém fosse notar? É por isso que a revolta ganhou força, porque muita gente está lendo o subtexto. Mexeu com a gente e vai pagar, mesmo que tenha sido erro, mesmo que não haja prova, mesmo que nada tenha vazado. Só que quando um grupo técnico e coeso reage e declara isso é abuso, o povo sente que não está sozinho, e aí começa a virada. Quem tentou calar pode ter despertado a multidão. Antes de eu te mostrar a reação que pegou o STF de surpresa e inverteu o jogo nas redes, já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque isso faz o vídeo romper o bloqueio e alcançar mais brasileiros que estão esgotados de abuso e de narrativa fabricada. Ativa o sininho para não perder os próximos capítulos. E se você quiser fortalecer de verdade essa comunidade, torne-se membro. É isso que mantém nosso trabalho firme quando o sistema tenta controlar o que pode ou não pode ser dito. E presta atenção no que isso pode desencadear, porque aqui está a parte que muita gente subestima. Quando a Receita Federal reage dessa forma, não é apenas um desabafo, é um sinal para o restante do Estado. Polícia, corregedorias, órgãos técnicos, servidores de carreira, todos observam e muita gente pondera. Se até auditor fiscal que vive de regra e prova está afirmando que estão tentando usar a categoria como bode expiatório, então algo está fora do lugar. E aí começa um efeito dominó silencioso. Gente que antes permanecia quieta começa a questionar se vale a pena continuar curvando a cabeça, porque a Receita é um dos poucos lugares onde a autoridade não supera o procedimento. Lá o que prevalece é rastro, sistema, registro, e quando uma categoria dessas declara que exposição pública antes da conclusão das apurações destrói a credibilidade das instituições, ela está fazendo uma acusação gravíssima, está afirmando que o espetáculo pode estar sendo utilizado para fabricar percepção, e não para buscar a verdade. E num país exausto de dois pesos e duas medidas, isso pega fogo. Porque o brasileiro comum entende uma coisa: quem quer justiça, quer processo. Quem quer controle, quer medo. E agora vou te dizer o que ninguém quer enunciar em voz alta, mas que está no ar. A tentativa de intimidar converteu-se em símbolo de fraqueza. Quando você precisa esmagar primeiro, quando precisa expor nomes antes de apurar com rigor, quando precisa transformar servidor em manchete antes de apresentar provas sólidas, você projeta a imagem de alguém mais preocupado em bloquear perguntas do que em responder com fatos. E é aí que o jogo se inverte. Porque uma instituição forte não precisa gritar "me respeite", ela se impõe pela coerência. Agora, quando a coerência falha, resta a força. Só que força em excesso também entrega o medo. E o povo percebe isso. Por isso a reação nas redes foi tão contundente e tão irônica ao mesmo tempo. Não é defesa de ilegalidade, é repulsa ao abuso. É gente dizendo: se vocês acharam que iam constranger, nós vamos aplaudir. É um recado de que a estratégia do terror psicológico perdeu potência. E quando o medo perde potência, o sistema perde seu principal instrumento de controle. E aí fica a pergunta que eu quero que você carregue até o fim. Se isso não era para desviar o foco, então por que a pressa em fabricar vilões?
E aí vem o ponto que pode irritar muita gente, mas é precisamente por isso que precisa ser dito. Ninguém está acima da Constituição, nem ministro, nem tribunal, nem autoridade que se considera dona do país. E quando os servidores de Estado que passaram a vida inteira cumprindo norma precisam emitir nota pública para exigir devido processo legal e fundamentação robusta contra medidas extremas, isso já é, por si só, um retrato do nível de distorção que alcançamos. Porque se a regra virou exceção e a exceção virou rotina, o país se torna um território onde qualquer um pode ser esmagado por conveniência. Hoje são auditores, amanhã pode ser qualquer cidadão, então a reação deles importa não apenas pela categoria, mas pelo símbolo. Tem gente dentro do Estado dizendo chega, e quando esse chega vem de um setor técnico, ele corta a propaganda, ele corta o teatro, ele corta a narrativa fabricada, porque não é militância gritando, é procedimento exigindo limite, e isso é o que mais apavora quem governa por intimidação, o limite voltando a se manifestar. E agora, se você compreendeu a dimensão dessa reviravolta, quero que você faça algo simples e poderoso. Deixa nos comentários se você apoia os servidores da Receita nessa cobrança por proporcionalidade e presunção de inocência. Porque isso aqui não é passar pano para ninguém. É declarar que o Brasil não aceita mais punição sem prova, humilhação sem processo e espetáculo antes de apuração. E compartilha esse vídeo com alguém que está cansado de ver sempre a mesma história, porque quanto mais gente compreender o que está acontecendo, mais difícil fica empurrar tudo para debaixo do tapete. E se você quer fortalecer essa comunidade que não engole narrativa fabricada, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e considere tornar-se membro. Isso mantém nossa voz viva, ainda mais quando o sistema tenta controlar o que pode ou não pode ser dito. E segura, porque no próximo bloco vou encerrar com a pergunta que eles não querem que você formule. Por que o STF precisa tanto parecer vítima agora? O que está por trás dessa pressa? E aqui vai o fechamento que martela na mente. Quando uma instituição precisa fabricar inimigos para se apresentar como vítima, quando precisa eleger um alvo para desviar a atenção do público, quando precisa agir como se a apuração já tivesse se encerrado, isso não é sinal de força, é sinal de pânico. Porque força de verdade não teme pergunta, não teme apuração, não teme transparência. O que teme é a luz. E o que a Receita e a reação do povo estão demonstrando é que a luz começou a penetrar por uma fresta que ninguém esperava. A tentativa de esmagar virou combustível para a revolta, e a tentativa de constranger virou homenagem pública. Isso é a tal virada de jogo que o sistema detesta, quando a narrativa para de controlar o povo e o povo começa a controlar a narrativa. E agora a questão não é mais quem acessou o quê, a questão é por que a resposta foi tão extrema e tão veloz, quem se beneficia com a distração, e quem está tão desesperado para silenciar qualquer um que chegue perto. Se você também acredita que o Brasil precisa de limite, lei igual para todos e fim dos intocáveis, escreve chega nos comentários, compartilha com 3 pessoas e permanece aqui comigo, porque essa história não terminou. Ela está apenas começando.